Tivemos aqui em Itaiçaba uma tarde muito chuvosa. Graças a Deus, choveu bastante agora à tarde. O solo está bem molhado. É o Senhor quem faz isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Jesus disse no Sermão da Montanha que o Pai Celeste, ele manda a chuva sobre os bons e sobre os maus, porque ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Bênção, maravilha, viu? Eu vou, a partir do momento que nós iniciarmos oficialmente, 19 horas, aí nós vamos fazer a oração inicial e eu estarei mencionando todos os irmãos que já estão conosco. Inclusive os irmãos que tiverem alguma pergunta, sugerir algum tema, pode fazê-lo no seu comentário. Nós já temos um assunto na pauta da conversa com o pastor hoje. O assunto que foi levantado o comentário sábado, por intermédio do nosso irmão Eudisson, nosso irmão Eudim. Ele fez um comentário e pediu a nossa opinião sobre este assunto, e é a primeira pauta, o primeiro tema da conversa com o pastor hoje. Já tinha chegado aqui em 12 na minha tela, já baixou para 7. Faça isso não, fique conosco. Eu quero ver o número aumentando, não diminuindo. Faça isso não, fique aí. Eu quero pensar que deu uma rápida saída para voltar daqui a pouco. Eu acho que é isso. E é porque eu não disse nenhum assunto ainda. Imagine quando eu disser. O assunto é bom, é bênção, é coisa de Deus. O meu relógio, os segundos darão a última volta e chegaremos às 19 horas. Aí nós vamos dar o início a esta live. Glória a Jesus. A Deus a honra, a glória e o louvor. Ih, rapaz, já baixou para 5. Mas é assim mesmo, fica oscilando. Meus irmãos, 19 horas.
Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja presente em cada coração. Seja bem-vindo, tenham todos uma boa noite. Você está na Conversa com o Pastor, Assembleia de Deus, Templo Central, na cidade e no campo de Itaiçaba. Vosso conservo em Cristo, Pastor Paulo de Tarso, em Cristo Jesus e porque Ele vive. Oremos agradecendo a Deus. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos em Tua presença, agradecidos pelo Teu beneplácito, pela Tua bondade e eterna misericórdia. Queremos Te agradecer pelo dia que tem nos dado, pela noite que tem chegado, pelo privilégio da vida que o Senhor nos tem dado. Continua abençoando o Teu povo, a todos que já estão presentes, aqueles que irão participar direta ou indiretamente. Dá-nos da Tua graça, abrindo os nossos entendimentos, para que possamos entender e praticar a Tua palavra. Nós Te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sejam bem-vindos todos, participem conosco. Pode deixar, tá quieto. Está conosco nosso irmão Ednardo e a irmã Roberta Mariano. Boa noite, na paz do Senhor. Também nosso irmão Edson Mariano, que cumprimenta-nos com a paz, bem como a todos os irmãos. Também Júnior e Priscila, o casal, nos cumprimenta com a paz. Também nossa irmã Evanilce Souza, Tereza Reis, Josivan Ferreira, nosso irmão Eudson Silva, Eudim. Nós temos aqui diversos irmãos. Chame essa pessoa para participar do seu vídeo. Alguns irmãos aqui, se desejarmos, entrarão conosco nessa sala de bate-papo, viu? Os irmãos que quiserem entrar, dê o toque aí que eu lhe coloco na tela. A tela fica dividida e nós estaremos interagindo. Vamos para frente. Nosso irmão Josivan Ferreira, o Eudim, já falei, que cumprimenta a todos com a paz. Também o professor Fábio Silva está na sintonia. O filho dele, o Jarbas Silva. Josivan cumprimenta a todos com a paz. Também Nara Daniele, na sintonia. Nosso irmão Murilo Nascimento, juntamente com a irmã Maria das Graças, a irmã Santa. Também na sintonia, o pastor Efigênio Benedito, que cumprimenta-nos com a paz. De Coreaú, é uma honra tê-lo conosco, nobre companheiro.
ele abraça o pastor Efigênio, a todos os irmãos aqui de Itaiçaba. Nosso irmão Edson Mariano, Êxodo, capítulo 7, Deus ordena a Moisés e a Arão lançarem o cajado diante de Faraó e se transformaria em serpente. Faraó chamou seus sábios e encantadores e fizeram a mesma coisa. Com uma diferença: a serpente de Moisés e Arão engoliu a dos sábios e encantadores. Por favor, nos dê uma explicação sobre esse assunto. Tudo bem, irmão Edson. Nós iremos conversar sobre esse assunto depois, viu? Nós temos já na pauta um assunto, inclusive você estava sábado conosco. Surgiu um tema que não foi possível no sábado tratá-lo, e hoje estaremos aqui a priori conversando sobre esse assunto, o que não será tão demorado, mas também não será tão rápido, para ficar explicado nos mínimos detalhes. A minha garota, Leiliana Araújo, também está conosco. Nosso irmão Assis Silva, lá da Congregação das Barreiras dos Vianas, cumprimenta-nos com a paz. Júnior, qual o seu ponto de vista em relação ao céu? Quem for para lá reconhecerá os seus parentes e lembrará de algum fato que aconteceu aqui na terra? Beleza, Júnior. Depois a gente vai conversar sobre isso aí também, viu? Não me deixe esquecer, o primeiro assunto da pauta é sobre os dízimos. Esse assunto foi suscitado pelo irmão Eudim no sábado passado, para que fizéssemos um comentário acerca dos dízimos à luz da Bíblia. Aí depois nós vamos comentar essa proposta aí do irmão Edson Mariano a respeito do episódio em Êxodo capítulo 7. E depois estaremos falando dessa proposta aí do irmão Júnior com a Priscila acerca do céu e acerca de sentimentos e de lembranças que eventualmente teremos lá. Também conosco nossa irmã Eneide Jesus, lá da congregação do Morgado, campo de Aranaú, distrito do Acaraú. Nosso irmão Eudim já está aí, sorridente, digitando aí kkkk. Faz-me rir, Eudim. Está também conosco nosso irmão presbítero João Sabino e a sua consorte, a irmã Socorro, lá na comunidade do Tomé Afonso. Claudeci Mariano, também na sintonia. A irmã Francineide Oliveira. A Francineide Oliveira é a esposa do presbítero Mazinho,
dirigente da congregação das Cacimbinhas, ligado ao campo de Trussu, distrito de Acopiara. Irmã Francineide, seu esposo presbítero Mazinho, o filho do casal Gerson. Irmão Mazinho, é uma honra tê-lo conosco, juntamente com a sua família. Me sinto honrado com a sua presença, servo de Deus. Bem, meus irmãos, vamos ao assunto dos dízimos. Geralmente, quem fala contra os dízimos são aqueles que não exercem a prática voluntária do dízimo. E geralmente aqueles que se mostram contra os dízimos apresentam alguns argumentos. O argumento mais utilizado pelas pessoas que são contrárias aos dízimos é o fato de dizerem que o dízimo é da lei e que a lei foi abrogada. É um argumento fraco, que não se sustenta à luz da Bíblia, mas de toda maneira confunde a mente de muitos incautos. Quando eu digo que o argumento é fraco e que não se sustenta à luz da Bíblia, naturalmente, é porque eu tenho argumentos e eu trago provas cabais à luz da Bíblia que vão mostrar exatamente o contrário. Mas convém dizer aos irmãos que o dízimo e as ofertas é a fonte primária de sustento das igrejas nas suas mais variadas atividades. Vocês sabem, quando se fala em igreja, é necessário fazer uma divisão muito clara. Igreja, organização, igreja, organismo. A igreja, organização, é a instituição humana. A instituição humana, que são os seus prédios, as suas estruturas físicas, e a manutenção de tudo isso é feita através dos donativos dos seus fiéis. Donativos esses que são as ofertas, que eu digo que é o fruto da generosidade, e os dízimos, que eu digo que é o fruto da obediência. Mas a igreja também é o organismo vivo. A igreja que somos nós. Bem, a igreja, enquanto organização, instituição humana,
ela depende da fonte de recursos materiais para a sua manutenção. Água, luz, sustento de obreiros, enfim. E a Bíblia apresenta o princípio estabelecido por Deus acerca das contribuições. Quando eu falo de princípios, eu estou falando de normas, de regras, de leis estabelecidas por Deus. Bem, eu gosto de apresentar os dízimos como prova de amor, de fé e de gratidão. Se a pessoa não tiver amor a Deus e a sua obra, ela não terá a disposição de separar a 10ª parte da sua renda para devolvê-lo a Deus através da igreja da qual a pessoa faz parte e está inserida. Mas também os dízimos são atos de fé. Se a pessoa não tiver fé para acreditar naquilo que a Bíblia diz a esse respeito, ela jamais acreditará que diante de Deus 9 vale mais e rende mais do que 10. Precisa fé para a pessoa liberar voluntária e espontaneamente a 10ª parte da sua renda. Mas também, além de ser um ato de fé, além de ser um ato de amor, é também um ato de gratidão. Se a pessoa não for, de fato, de verdade, agradecida a Deus, ao ponto de reconhecer que tudo vem dele, a vida, a saúde, a coragem, o trabalho, tudo, absolutamente tudo vem dele. Então, se ele nos tem dado tudo, a pessoa que tem gratidão, ela não terá dificuldade para devolver a 10ª parte de tudo que Deus lhe tem dado. Partindo desse princípio de que é um ato de amor, é um ato de fé, é um ato de gratidão, vamos à palavra de Deus. Lembra o que eu disse no início? O argumento de que o dízimo é da lei e a lei foi revogada, eu havia dito que o argumento é fraco e não tem sustentação bíblica. Por quê? Porque os dízimos e as suas práticas, elas na Bíblia estão registradas antes da lei, durante a lei e pós-lei. Vamos aos fatos. Nós trabalhamos com fatos, com argumentos lógicos,
bíblicos, históricos, comprovados. Pergunto aos senhores, pergunto às senhoras, pergunto a todos que estão nesta live. Vocês sabem a primeira vez em que a Bíblia menciona o ato e a prática do dízimo? Acredito que a maioria sabe. Quem foi o primeiro personagem bíblico que a Bíblia identifica ele entregando o dízimo de tudo? Vocês já estão dizendo aí, Abraão. A primeira vez que aparece a prática do dízimo na Bíblia é através do patriarca Abraão. Gênesis, capítulo 14, versículos 18 ao 20. Pergunta que não quer calar. Abraão viveu antes, durante ou depois da lei? É a pergunta que não cala. A primeira pessoa na Bíblia que aparece utilizando a prática do dízimo é Abraão. Gênesis 14, 18 ao 20. Aí eu estou perguntando a vocês, Abraão viveu antes, durante ou depois da lei? A maioria já deve ter dado a resposta. Se tiver um pouco de conhecimento bíblico, Abraão, ele viveu aproximadamente 1850 anos antes de Cristo. Dizendo isso, eu posso afirmar com segurança que Abraão, ele viveu 400 anos antes da lei. Então não me venha com esse argumento que o dízimo é da lei. Argumento fraco. Argumento que não tem sustentação bíblica. Porque Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque 400 anos antes da lei. Eu vou ler o texto. Gênesis 14, 18 ao 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Melquisedeque era rei de Salém. Salém era o antigo nome da cidade de Jerusalém. No Antigo Testamento, Jerusalém era chamada de Salém, depois passou a ser chamada Jebus, Sião, cidade de Davi, Jerusalém. Bom, o Melquisedeque, ele era rei lá em Salém, e conforme o texto, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Vamos para frente. O neto de Abraão também fez um voto a Deus de entregar-lhe os dízimos. Eu lhe pergunto, o neto de Abraão, o Jacó, ele viveu antes, durante ou depois da lei?
eu lhe digo, Jacó, ele viveu 250 anos antes da lei. Não me venha com um argumento fraco, que não tem sustentação bíblica, de que o dízimo é da lei e que a lei foi revogada. Não, 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 não. Se a pessoa não tem amor, não tem fé, não tem gratidão e é avarento e não quer seguir o princípio bíblico, é outra história. Mas não adianta querer atrelá-lo à lei. Gênesis, capítulo 28, versículos 20 ao 22. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó, ele faz um voto, ele assume um compromisso. Você sabia? Voto é compromisso. Ninguém é obrigado a prometer nada a ninguém. Agora, se prometer, está devendo. Aí Jacó faz um voto: se Deus fosse com ele, lhe abençoasse naquela viagem, lhe desse pão, lhe desse vestes, ele seria o seu Deus. Se ele retornasse à casa de seu pai em paz, aí ele promete: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. O que é que eu estou mostrando até agora? Que o ato, que o princípio, que a prática do dízimo, 400 anos antes da lei, 250 anos antes da lei, já era uma prática comum. Já era algo habitual, rotineiro da religião judaica cristã. Depois, através de Moisés, o legislador, Deus estabelece a lei. A lei foi dada por Deus através de Moisés. Moisés recebeu os oráculos, recebeu o decálogo, recebeu a lei divina, escritas com dedo de Deus, diz a Bíblia. A Bíblia diz que foi escrita com o dedo de Deus. Por volta de 1450 anos antes de Cristo. Bom, aí a lei foi estabelecida. Aí quando a lei foi estabelecida, o dízimo, a sua prática, o seu princípio foi estatuído na lei. Você está entendendo o que eu estou dizendo à luz da Bíblia? Que o dízimo é antes da lei. Agora ele é estatuído na lei por Deus através de Moisés. Aí nós vamos seguir. Argumentos do dízimo na lei, não precisa nem apresentá-los, todos nós sabemos. Durante toda a vigência da lei,
Isso era uma prática comum e rotineira para o sustento dos sacerdotes, para sustento das suas famílias, para sustento dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Então, ele tinha uma finalidade primária: o sustento da classe sacerdotal, das suas famílias, bem como dos levitas e daqueles que trabalhavam nas atividades atinentes à religião. E, por tabela, os órfãos, as viúvas e os necessitados eram também abençoados com os donativos através dos dízimos. Alguém vai querer dizer: o dízimo não está presente no Novo Testamento. Errou de novo. O dízimo está presente no Novo Testamento, pois me mostre, só se for agora. Está presente no Antigo Testamento, está presente no Novo Testamento. Por exemplo, Mateus 23 e 23. Muitas pessoas que criticam o dízimo apresentam esse texto, mas ou não entendem, ou não querem explicá-lo bem. Aí cita o texto, e aleja o texto, e força a barra, como se Jesus estivesse condenando, e é exatamente o contrário. Jesus está condenando não é o ato do dízimo, é a atitude hipócrita de alguns líderes religiosos da sua época. Mas vamos ao que diz. Eu vou me ater ao texto. 23 e 23 de Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus está reprovando aqui duas classes: os escribas, estudiosos, peritos nos livros, notadamente nas escrituras, e os fariseus, a classe religiosa judaica mais influente daquela época. Aí Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. O que é a hipocrisia? É a demonstração de virtudes ou qualidades que a pessoa não possui. Hipocrisia é a mesma coisa que falsidade. Mas em que consiste a reprovação de Jesus a estas classes? Pois dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Jesus diz: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Vocês entregam o dízimo até das pequenas coisas, mas vocês desprezam o mais importante da lei. E o que é mais importante na lei? O juízo, a misericórdia e a fé. Aí Jesus conclui o pensamento dizendo: aqui está o mais importante. Aqui está a ideia central da mensagem. Olha como é que Jesus diz. Você está acompanhando na sua Bíblia? Deveis, porém, fazer essas coisas. Deveis, porém, fazer essas coisas. Essas coisas o quê? O juízo, a misericórdia e a fé. E Jesus completa: e não omiti aquelas. Omiti aquelas quais? O dízimo da hortelã,
do endro e do cominho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o que Jesus fala. É um dever a prática do juízo, da misericórdia e do amor. Nós devemos fazer essas coisas, mas não devemos omitir aquelas, que é o dízimo do endro, da cominha e da hortelã. Esse mesmo assunto é ratificado em Lucas, capítulo 11, e o versículo 42. E também na epístola aos Hebreus, pelo menos 6 vezes, no capítulo 7 da referida carta, aparece também o dízimo. Eu estou dizendo, mostrando pelas Escrituras, que o dízimo é antes da lei, é durante a lei e é pós a lei, agora no Novo Testamento, apresentando o assunto. Hebreus, capítulo 7, versículo 2. A quem também Abraão deu dízimo de tudo. Versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Os que dentre os filhos de Levi, os descendentes de Arão, a classe sacerdotal, tem ordem, segundo a lei, de receber o dízimo do povo. Hebreus capítulo 7, versículo 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou os dízimos de Abraão. Capítulo 7, versículo 8. E aqui certamente tomam dízimo homens que morrem. Versículo 9. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou os dízimos. A Bíblia agora está mostrando também o dever sacerdotal da entrega do dízimo dos dízimos, que era destinado para o sumo sacerdote. Então, fica claro, patente, nas Escrituras, que o dízimo é antes da lei, durante a lei e pós a lei. E, finalmente, a lei está em plena vigência. Você sabe qual foi a lei que foi abrogada, que foi revogada? É a lei cerimonial. Você sabe que existia dentro da lei a lei civil destinada para o povo judeu. A lei cerimonial, que era para organização do culto que era prestado a Deus pelos sacerdotes. A lei civil para o povo. A lei cerimonial para os sacerdotes aplicá-las. E a lei moral e ética, que ainda está em plena vigência para nós hoje. Você sabia que aquilo dentro da lei, que eu posso dizer que são leis morais e éticas, ainda estão em plena vigência para nós? Pastor, mas que conversa é essa? Ora, que conversa é essa? Leia na sua Bíblia o último versículo do capítulo 3 de Romanos. Abra a sua Bíblia no capítulo 3 de Romanos, no último versículo.
Eu vou tomar água. Não, nós vivemos pela graça. Nós vivemos por fé. Nós estamos na nova aliança. Tudo isso é verdade. Mas completa o pensamento. O fato de nós vivermos na graça, por fé, no Novo Testamento, não nos exime da obrigatoriedade do cumprimento da lei moral e ética de Deus, que é imutável. Sabia disso, não? Eu quero apresentar um texto que por si só vai dar sustentação ao que eu estou dizendo. Romanos, capítulo 3, versículo 31. Olha a pergunta. Anulamos, pois, a lei pela fé? Olha a pergunta que o apóstolo Paulo faz. Ele pergunta aos irmãos romanos. A pergunta que não cala. Anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta, irmão. Aqui está, após a frase, o ponto de interrogação. Ele mesmo dá a resposta. De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Não adianta apresentar esse argumento. Não adianta, não tem firmeza. Então, acredito que ficou muito claro o assunto do dízimo. É um ato de amor, é um ato de fé, é um ato de gratidão. Para fechar e virar a página, esse assunto eu só estou conversando aqui porque o irmão Eudim, ele fez um comentário de que o Antigo Testamento não é um compêndio doutrinário e pediu a nossa opinião e os nossos comentários acerca desse tema. Eu me preocupo tanto com esse tema que domingo, dia 10 agora, vai completar um ano que eu estou pastor aqui em Itaiçaba. E sabe quantas vezes eu preguei sobre dízimo? Nenhuma. É o tanto da minha preocupação com este assunto. Isso é um ato voluntário, de amor, de fé e de gratidão. Finalmente, o dízimo não é pagamento de dívida, é reconhecimento dela. Tu escutou o que eu disse? O dízimo não é pagamento de dívida. Você não vai pagar o dízimo. Ele é o reconhecimento dela. Então você reconhece, eu reconheço, nós reconhecemos que tudo vem de Deus e Ele nos tem dado tudo, então nós não temos dificuldade de viver com 9 e entregar a 10ª parte para Deus, para a igreja, para o sustento da obra de Deus da qual nós fazemos parte. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para frente. Olhar aqui os irmãos que entraram na sala digital e vamos prosseguir na caminhada. Nosso irmão pastor João Gomes Carvalho, pastor do campo de Brejinho, no município
de Araripe. Na sintonia, nosso irmão Flávio Benedito. Nossa irmã Aline Santos. Professor Cristiano. O técnico de informática, o Gabriel e a Alana. Nossa irmã Mônica Monteiro. A irmã Aline, pastor, gostaria que o senhor fizesse uma rápida explanação sobre os 144 mil, pois tenho algumas dúvidas sobre isso. Referência de Apocalipse, capítulo 7. Tem ainda, Aline, mais 2 assuntos para nós falarmos. Êxodo, capítulo 7, e a pergunta do irmão Júnior acerca do céu, sentimentos, reconhecimentos que eventualmente teremos lá. Vamos falar Êxodo 7, depois alguma coisa sobre o céu, aí depois a gente volta para isso. Se eu me lembrar, não deixa eu esquecer, os 144 mil lá de Apocalipse 7. Irmã Zuliene Sobreira, também na sintonia. Nosso irmão, pastor Eliakim Rodrigues de Souza, pastor presidente da Assembleia de Deus na cidade de Pacajus, e nosso segundo vice-presidente da nossa magna convenção, a CONADEC. É uma honra, nobre companheiro pastor Eliakim, tê-lo conosco. Também na sintonia, pastor Márcio Luiz Ferreira, pastor na cidade de Camusim. Também conosco nossa irmã Eleni Barbosa, nosso irmão Daniel Ferreira, nosso irmão Hélio Alves, em São Paulo, pastor Eliakim, pastor Eliazibe Azevedo, pastor na cidade de Pedra Branca. As minhas saudações ao nobre companheiro, vossa família. Obrigado, nobre companheiro, pastor Eliazibe. Ele cumprimenta também a todos os amados irmãos aqui da Igreja do Campo de Itaiçaba. Obrigado, ilustre companheiro, pastor Eliazibe. Ele fala, Jesus não comunga com a conveniência da religiosa. Nosso pastor está fazendo um adeno dentro do comentário que eu fiz, abordando Mateus 23 e 23, quando repreende os líderes religiosos da sua época pela hipocrisia religiosa, a leviandade qual eles tratavam aquilo que é santo e sagrado. O reino de Deus é nossa prioridade. A vossa excelência faz a ressalva doutrinária. Nosso irmão Hélio, lá de São Paulo, paz do Senhor, pastor Paulo, que Deus continue te abençoando e te usando. Voltou, graças a Deus. Uma pequena falha aqui no sinal da internet. Vamos continuar. Eu estava saudando o irmão Hélio, a sua esposa, a irmã Adriana Alves e família em São Paulo. Também presente o nosso ilustre pastor Ayrton Anunciato. Ele é pastor na bela cidade de Aratuba. Paz do Senhor, nobre companheiro. Também conosco na sintonia, presbítero João Pereira, serve ao Senhor na igreja de Jaguaretama. Graças a Deus. Também o pastor Juraci Porfírio está ligado conosco.
manda o seu abraço e da sua esposa, a irmã Penha, pastor Juraci. Ele é pastor na igreja na cidade de Apunharés. Também conosco a irmã Luísa Carvalho, esposa do pastor Paulo César Carvalho, pastor no campo da Serra do Vicente, município de Capistrano. Glória a Jesus. Também conosco o nosso pastor José Everaldo Lima Júnior, pastor na abençoada igreja na cidade de Mombaça. A paz do Senhor, nobre companheiro. Pastor Ayrton, olha aí, os amigos da vontade, está tudo aí, pastor Paulo. Rapaz, não é, rapaz? Nós temos aí uma dezena de pastores conosco. Pastor, graças a Deus nos honrando. Nosso irmão Josivan Ferreira, pastor, foi a melhor explicação sobre o dízimo que eu já ouvi. Maravilha, Josivan. É o Senhor quem faz isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Eliasibe Azevedo, Luísa Carvalho e outras 3 pessoas na sintonia. A irmã Cláudia Oliveira, esposa do pastor Pedro, pastor na igreja em Aranaú, distrito de Acaraú. A recíproca é verdadeira, nobre companheiro pastor Júnior. Que Deus continue abençoando a ti e a tua família. Irmãos, nós estamos aqui na conversa com o pastor. Uma interação, uma troca de ideias, respondendo assuntos bíblicos, perguntas, questionamentos, dirimindo dúvidas que eventualmente os ouvintes tenham. E aqui é debate pronto. E eu não fujo de nenhum tema. Qualquer assunto que alguém levantar, não fujo de nenhum tema social, político, religioso, escriturístico. Se eu souber, respondê-los-ei. Se não souber, terei humildade de dizer que não sei, prometendo pesquisar para trazer a resposta noutras oportunidades. Irmãos, a pergunta que foi ventilada foi do Edson Mariano, se não me falha a memória, acerca daquele episódio lá, Êxodo, capítulo 7. Deus, através de Moisés, fez um milagre e os encantadores, os mágicos de Faraó também o fizeram. E isso aconteceu algumas vezes. Aí o nosso irmão Edson, ele pede para nós darmos uma explicação. Para mim é fácil. Eu não vou ter nenhuma dificuldade de entender o fato de que alguns dos milagres que Deus fez através de Moisés, os encantadores de Faraó também o fizeram. A imitação fajuta, grotesca de alguns milagres. Irmãos, não há dúvida, à luz da Bíblia, que o diabo, ele tem poder, entre aspas, para operar sinais e prodígios de mentira. O apóstolo Paulo até diz que não é de se admirar, porque ele se transfigura até em anjos de luz. Então, nós não vamos menosprezar e nem superdimensionar o poder que ele tem. Ele tem algum poder
limitado, enquanto o inimigo, tem algum poder, o nosso Salvador, o nosso Senhor, ele tem todo o poder. Então nós não menosprezamos, também não superdimensionamos, nós o colocamos exatamente no seu lugar. Então, ele, através dos encantadores de Faraó, até certo ponto, conseguiram imitar, conseguiram fazer parecido com aquilo que Deus estava fazendo pela instrumentalidade de Moisés e de Arão. O fato é que o poder de Deus na vida de Moisés, ele superabundou e o povo cantou vitorioso. Vamos para frente. Bênção de Deus, o pastor Pedro também. Pai do Senhor, pastor Pedro, nobre companheiro. Nossa, pastor Júnior, ele está dizendo, só estou te ouvindo porque tu é bom de Bíblia. Pastor Júnior, obrigado, é a sua bondade, é a sua bondade. Eu não sou bom de Bíblia, eu estou tentando escapar no meio de vocês. Ainda há poucos dias o irmão levantou um falso testemunho, Júnior, dizendo que eu era poliglota. Eu prontamente respondi, não sou poliglota, eu sou pula-grota. Dorian Galvão também nos cumprimenta com a paz. Pastor Neutel Bastos, juntamente com a sua esposa, Reginalda Pinheiro. Ele é pastor na igreja na cidade de Choró. Vizinho, não é Chorozinho. Chorozinho é o pastor Gessé Nunes. É na cidade de Choró. Vizinho a Quixadá. Saudação de paz, nobre companheiro pastor Neutel. O pastor Ayrton Anunciato, meu pastor, na sua opinião, falta humildade nos sacerdotes de hoje. Rapaz, Ayrton, você agora me apertou sem me abraçar. Eu não fujo da pergunta, mas eu respondo como me convém. Não vou dizer que falta humildade em alguns sacerdotes hoje. O que eu posso dizer é que humildade falta em muitos dos cristãos de hoje. Humildade é uma virtude tão rara, tão nobre e tão valiosa que quando nós descobrimos que temos, nós já perdemos. Olha aí, Júnior, a humildade é tão rara, é tão nobre e valiosa, que quando nós descobrimos que temos, nós já perdemos. A irmã Ana Ruth, começando por ti, rapaz. Rapaz, eu jamais terei coragem de dizer nem no privado, imagine numa mídia social dessa de longo alcance, que eu sou humilde. Humilde, rapaz, é Jesus. Ele tem moral e tem autoridade para dizer: aprendam de mim, sou manso e humilde de coração. Como já dizia Santo Agostinho, o orgulho, ele transformou anjos em demônios. A humildade
ela transforma homens em anjos. Vamos para frente. Para frente é que as malas batem. Nosso irmão Ayrton, pastor Ayrton Anunciato, reverendo pastor José Everaldo de Lima Júnior, fica quieto, chefe. É o pastor Ayrton que está dizendo para o pastor Júnior ficar quieto. Mateus, capítulo 28, versículo 20. É-me dado todo o poder nos céus e na terra, disse Jesus. Também na sintonia, a irmã Silene Araújo, esposa do nobre obreiro Rogério Araújo. Tive a honra de pastoreá-lo no campo e no distrito de Aranaú. Hoje esta família está servindo a Deus na cidade de Acaraú. O pastor Neutel Bastos, pastor em Choró, saudações em Cristo, meu nobre pastor Paulo de Tarso. Obrigado. Vamos para frente. Pastor Francisco Laudemir Silva, pastor na cidade de Banabuiú. Rapaz, nós já temos tantos pastores aqui conosco, eu me sinto honrado. Eu já estou quase tentado a lançar novamente, mais uma vez, de novo, a minha candidatura a terceiro secretário da nossa magna convenção. Fui candidato a terceiro secretário nas eleições em 2015, perdi com 115 sufrágios, era candidato na última eleição da diretoria, renunciei à minha pré-candidatura, mas já estou quase tentado a lançá-la novamente. É brincadeira, vamos para frente, eu tenho juízo. Também conosco, nossa irmã Lindalva Oliveira, saudação de paz, a irmã Lindalva em São Paulo e o seu marido. Nossa irmã Regivânia Ferreira na sintonia. Ayrton Anunciato, nosso pastor, verdade, meu pastor, obrigado pela explicação. A irmã Ana Ruth nos informa que o seu papai, presbítero Elisiário, também está na sintonia, o dirigente da congregação de Tomé Afonso. Rapaz, o tempo voa, já são 8h04. A live é das 19 até as 20 horas. Se vocês concordarem e tiverem a paciência de mais 10 minutos, responderei ainda as duas perguntas para que nós possamos encerrar a conversa com o pastor hoje, acerca do questionamento de como é a nossa estadia lá no céu, como será a nossa estadia, se nós reconheceremos uns aos outros, e a outra pergunta é acerca dos 144 mil. Pastor Francisco Laudemir diz que o pastor Ayrton, pastor Paulo responde todas que você fizer, pelo menos tento. Até hoje não ficou nenhuma pergunta sem a resposta. E aqui é tudo improvisado, viu? Aqui não tem nada combinado não. Você manda a pergunta no bate-pronto e eu respondo se quiser e se puder. José Everaldo de Lima Júnior, pastor Júnior de Mombaça, ele agora está me experimentando. Ele sabe, ele é um exímio conhecedor das Escrituras e agora ele vai experimentar este fraco servo, Paulo, o texto do paralítico de Betesda, João capítulo 5, o anjo descia e agitava a água ou não? Pastor Júnior, é necessário uma explicação
e uma explanação que eu devo me ater pelo menos a 15 minutos. Eu não posso dizer de bate-pronto assim, eu tenho a resposta na ponta da língua, mas se eu não der as devidas explicações históricas, culturais daquela época, poderá me chamar, inclusive você, de herege. Então eu me reservo ao direito de, noutra live, trazer comentários detalhados, históricos e culturais acerca do anjo, entre aspas, que agitava as águas lá no tanque de Betesda ou não. Ana Ruth, paz para o pastor Aldemir de Elisiário. Não entendi muito bem, Ruth, mas paz do Senhor, ao irmão Elisiário, a você, a sua família. Bem, a irmã Silene, paz do Senhor, Deus continue abençoando. Bem, irmãos, a pergunta que foi feita aí, eu acho que foi o Júnior, acerca da nossa cidade que está nos céus. A Bíblia dá detalhes, riqueza de detalhes desta cidade maravilhosa. E a pergunta do irmão é no sentido de que lá no céu, se nós vamos reconhecer as pessoas, os entes queridos aqui desta vida lá no céu. Essa pergunta eu respondo com uma outra pergunta. O que é que os irmãos acham? No porvir, na outra dimensão, nas mansões celestiais, nós seremos menos ou mais ignorantes do que somos hoje nessa dimensão? Ignorante aí não é o sinônimo de grosseria ou de brutalidade. Ignorância aí é no sentido da ausência, a falta de conhecimento. O que é que vocês acham? Na outra vida, nós seremos menos ou mais sábios do que nesta vida? Naturalmente, a resposta em si já esclarece. Irmão Júnior, o Júnior que fez a pergunta, evidentemente, na outra vida, na outra dimensão, que para nós, os remidos, os eleitos, os predestinados em Cristo, antes da fundação do mundo, para uma vida de santidade e piedade, nos céus nós nos reconheceremos uns aos outros. Agora, os sentimentos que temos hoje, por exemplo, o sentimento do marido em relação à esposa, o sentimento dos pais em relação aos filhos, o sentimento dos filhos em relação aos pais, quando chegarmos na outra vida, na outra dimensão, a morada dos remidos, a cidade de Deus, os sentimentos já terão sido aperfeiçoados. Nosso irmão José Everaldo de Lima Júnior, ele já disse que amanhã estará 19 horas nessa plataforma para debatermos, conversarmos e chegarmos a um denominador comum acerca do tanque de Betesda. Tá valendo, Júnior. O desafio é comigo mesmo. Também na sintonia, nosso irmão Jonas Carneiro de Souza, Fortaleza. Ah, agora entendi, Ruth. Nosso irmão presbítero Elisiário, ele está cumprimentando com a paz ao pastor Laudemir, pastor na cidade de Banabuiú, que foi seu vizinho quando era pastor aqui no Palhano. A minha garota está gostando. Ela está dizendo que é verdadeira bênção. A nossa irmã Maria Rocilda Barbosa também na sintonia da nossa congregação das Barreiras dos Vianas. A última pergunta acerca dos 144 mil. Existe uma seita por aí. Vocês sabem que a gente não pode se comprometer. Eu só posso dizer assim de maneira subjetiva. Existe uma seita,
lobos em pele de ovelhas que tentam com os incautos, dizendo que só serão salvos 144 mil. Ah, coitados! Já pensou, irmão? São tantos como a areia da praia. São milhões e milhões e milhões e milhões. O apóstolo João viu uma multidão, milhões e milhões de pessoas. Os 144 mil não tem segredo. Durante a grande tribulação, Deus terá preparado um exército de 144 mil judeus, castos, puros, santos, irrepreensíveis, que terão a árdua e sublime missão de pregar o evangelho do juízo durante a grande tribulação. Quem são os 144 mil? A Bíblia responde, Apocalipse capítulo 7. 144 mil judeus, castos, puros, santos, emissários do Eterno, para pregarem o evangelho do juízo e da justiça aqui na terra. A minha garota diz, os pastores estão todos observando ou escutando? Rapaz, nós estamos aqui com a presença de todos os irmãos. Eu iria gravar ainda uma live de 3 a 4 minutos para postar no meu canal do YouTube, mas o tempo já extrapolou. Nobres pastores, demais irmãos que estão conosco, se inscrevam no meu canal do YouTube, Pastor Paulo de Tarso. Eu tenho dezenas de mensagens postadas em vídeo no meu canal do YouTube. Se inscreva, assista os vídeos, curta, comente e divulgue para os seus contatos. Nós vamos encerrar a live de hoje agradecendo a Deus. Bendito Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este momento especial que nos tem concedido. Te agradecemos pela proteção, pela provisão, te agradecemos por tudo. Continua nos guardando, que a tua forte mão nos conduza em segurança. Nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Pensamento do dia. Pessoas normais falam sobre coisas. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. O pensamento é do filósofo Platão. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Tenham todos uma boa noite na paz do Senhor. Amanhã, querendo Deus, às 19 horas, conversa com o pastor.